Boa noite a todos. Acho que todos aqui, ou pelo menos a maioria me conhece, né? Eu sou o Sérgio Kuhn, sou aqui da casa, telefone da casa, estudante da doutrina espírita. E é um prazer enorme, né? A gente estar aqui, né? E ver tantas pessoas aqui dispostas a assistir um pouco, né, da nossa palestra, aprender um pouco mais da doutrina espírita, né? Porque poderíamos estar em casa com os nossos familiares, poderíamos estar assistindo novela, futebol, filme, ou fazendo qualquer coisa, né? Estamos aqui, né, dispostos a colaborar, a aprender um pouco mais. Espero que o estudo da noite seja proveitoso para todos nós, né? Que nosso Mestre Jesus possa nos auxiliar na compreensão do estudo da noite, e que a palestra aqui, né, geralmente a gente que prepara a palestra não consegue trazer tudo, né, mas a gente traz muitos assuntos que a nossa intenção é despertar em vocês, né, ou em nós, porque nós que preparamos o estudo também é importante para nós que a gente busque cada vez mais o conhecimento, e através do estudo, né, que nós devemos procurar e nos desenvolver. Então, a intenção nossa aqui é trazer algumas informações, alguma coisa de útil, para que cada um saia daqui pensando um pouquinho mais, refletindo e procurando, né, sendo curioso, procurando buscar cada vez mais, né? A casa aqui oferece vários estudos, né? Então a gente incentiva sempre que a gente continue estudando, né? A vida é um estudo, e isso faz com que a gente cresça, né? Faz com que a gente desenvolva, que é a nossa grande intenção aqui na Terra, né? O progresso, é o nosso aprimoramento, pessoal, individual, coletivo, tá? E o tema da noite, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso está dentro do contexto, né, da Lei de Liberdade, do capítulo 10 do livro dos Espíritos, né? Alguma falha técnica? Espero que volte. Bom, então, o tema, né, da noite, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso é uma frase de Paulo de Tarso, que está lá na primeira carta aos Coríntios. Tá? Paulo foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus. Eu acho que se não fosse por Paulo, né, nós teríamos um grande atraso na divulgação do Evangelho de Jesus, né? Paulo foi uma pessoa que era contra, né, o cristianismo, contra a pregação de Jesus, o Evangelho de Jesus, e ele, a partir de um determinado momento, de uma revelação que ele teve, né, de um choque, né, digamos assim, ele passou então a defender, e não só defender, mas ele se tornou grande divulgador do Evangelho de Jesus, né? Todo o histórico dele como grande soldado que ele era, né, antes de se tornar um cristão propriamente dito, né, facilitou com que ele, né, fizesse essa divulgação, né, porque ele teve que ir em várias localidades, né, para divulgar o Evangelho. E ele passou por muitos problemas, né, porque ele, para ir em várias cidades, em várias localidades, né, ele foi muito atacado, né, todos aqueles que antes ele defendia passaram a querer combatê-lo, né? Então ele em vários momentos quase morreu, né? Mas enfim, ele conseguiu fazer com a grande missão dele, né, que era a divulgação da doutrina. E isso tem tudo a ver, né, esse tema aqui tem tudo a ver com a liberdade, né? O que a gente vai ver aqui na noite de hoje, né, é o quanto isso está relacionado aí com essa lei de liberdade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os modelos que nós estamos seguindo hoje, né?
aquilo que é a nossa liberdade hoje, né? O que nos é lícito, né? E nessa singela frase, né, de Paulo apresenta a liberdade de proceder do ser humano, espírito encarnado e co-criador. Contudo, aponta também as limitações da lei divina, do convívio com o próximo, onde essa liberdade é cerceada pela questão da conveniência e da oportunidade. Apresenta aí a justificativa perene que nós temos em nossas reflexões cotidianamente diante de uma decisão a ser tomada. Então isso tudo está entrelaçado, né? O quanto nós temos a nossa liberdade, né? Será que, como muitos pensam hoje, eu vou fazer o que eu quiser, né? Sem me importar com o outro, né? Muitos cada vez estão muito egoístas, né? E sem se importar com o outro, sem se importar com o coletivo, né? Cada vez mais o eu, né? E será que isso realmente é o que nos vai fazer crescer? É o nosso propósito aqui na Terra? De cada um por si e Deus por todos, como tem o dito popular? Não é bem assim, né, gente? Então a nossa intenção aqui é isso, tá? E dentro lá do Livro dos Espíritos, né, na questão 825, tem a seguinte questão de Kardec para os espíritos, né? Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Será que existe isso? Né? O homem poderá então, como alguns pensam, ter total liberdade sem se importar com o outro, faça o que eu quero, o outro que se dane? Será que é assim? Né? E aí os espíritos respondem o seguinte: não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então todos nós estamos ligados, né? Não é à toa que nós nascemos numa família, a gente não brota da terra, né? Pode ser que um dia brotamos, né? Lá na criação, lá no início de tudo, mas hoje nós nascemos de um pai e de uma mãe, né? E esse convívio em família já é um começo, né? Já é um começo em que nós temos essa interdependência que precisamos um do outro, né? São essas relações, são essas interações que nós temos, né? Tem um propósito em nós nascermos naquela família, sermos filhos daquele casal, né? É claro que não vamos entrar no detalhamento de filhos ou de casais que se separam e aí os filhos ficam abandonados, mas tem todo um propósito, tem toda uma programação, né? Cada um de nós aqui nasce com uma programação, né? Todos nós, antes de reencarnarmos, nós temos toda uma preparação, e nessa preparação nós traçamos o nosso plano reencarnatório, e é dentro desse plano que nós nascemos, reencarnamos aqui no plano terrestre, para que nós possamos cumprir com esse plano. E então, não adianta pensarmos que iremos viver sozinhos, sem interagir com outros irmãos, porque há essa interdependência, há essa relação que é necessária para o nosso crescimento, né? São os conflitos que nos fazem crescer, nos fazem ser melhores. Isso tudo faz parte desse nosso plano reencarnatório. E ainda na questão 826, Kardec pergunta, né? Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Né? Kardec ainda não satisfeito ainda com a resposta, ele foi mais além. Né? Ele falou, em que momento então? Quando? Né? Em quais condições? E os espíritos dizem o seguinte para ele: nas do eremita, no deserto, desde que juntos estejam dois homens,
há entre eles direitos recíprocos que eles cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, uma vez que se tem dois homens, no sentido da palavra, do ser humano, estamos falando que essa liberdade, como Jesus já nos diz, a minha liberdade vai até aonde a do outro começa. Então nós temos que respeitar o próximo. Então a nossa liberdade, esse sentido dessa resposta, é isso. Temos que ter esse limite. Não podemos desrespeitar o outro. Vivemos em uma sociedade em que consumimos por impulso. A gente hoje está muito aí nessa questão de consumir, talvez com toda essa crise que estamos vivendo atualmente, principalmente aqui no nosso país, a gente maneirou um pouco, devido às circunstâncias, mas até então nós estávamos num consumismo desenfreado. O mundo todo é muito consumista, e aqui no país a gente, se a gente voltar alguns anos atrás, a gente verifica que nós estávamos num consumo demasiadamente excessivo. E a gente tem sempre que balancear isso, que é a questão do supérfluo com o necessário. Será que aquilo que eu estou consumindo é necessário? O que aquilo vai me fazer de bem? Aquilo realmente vai me trazer algum benefício, no sentido de eu usufruir daquilo com propriedade? Ou será que aquilo vai ser mais um entulho na minha casa? Será que eu preciso ter 5 carros na garagem? Será que eu preciso ter 3 máquinas de lavar? Uma para lavar roupa de cama, outra para lavar roupa do dia a dia e outra para lavar os panos de prato? Não é por aí. Eu tenho essa condição e aí eu vou lá, saio comprando de tudo. Será que eu preciso, isso aí eu vou implicar um pouquinho com as meninas, será que eu preciso ter 10 pares de sapato? É brincadeira, porque os homens também têm, mas o sentido é esse, será que a gente precisa disso tudo, A minha irmã ali falou, que a gente precisa de 10, não, mais 20. 10 é pouco ainda. É muito pouco. Então tá, desculpa. Então são essas coisas que nós precisamos, colocar na balança. Não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa sempre pesar o supérfluo com o necessário, porque se a gente vai ter esse consumo excessivo, demasiado, e aí a gente vê, principalmente na questão da alimentação, a gente está chegando num ponto de escassez, está chegando num ponto de escassez. Será que a gente precisa consumir tanto, ou consumir e jogar fora? Porque muitos acabam desperdiçando, Infelizmente a gente tem muito desperdício, é o supérfluo. Então a gente precisa botar isso agora cada vez mais na nossa consciência, o consumo da água, Compramos produtos e serviços almejando a vida e o clamor daqueles que nos vendem, As celebridades hoje, se a gente busca um pouquinho nas redes sociais, aqueles que são mais adeptos, a gente verifica aí os digital influencers, são aqueles que estão nos influenciando o tempo todo ao consumo, ao comportamento, e muitos estão seguindo. E que exemplos são esses, que estamos seguindo? Essas celebridades, essas pessoas que entram dentro dos nossos lares, entram na nossa mente através
das mídias sociais hoje em dia, né? Temos que nos responsabilizar pelos exemplos que damos, principalmente aos jovens e crianças, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Aqui hoje, principalmente, o público de hoje é um público em que, né, temos vários pais aqui que trazem seus filhos na evangelização, mas também temos muitos avós, tios, etc. aqui, que sempre tem jovens e crianças ao redor. Então, isso é importante. Eu costumo falar sempre isso. E isso é uma verdade absoluta. Nós sempre temos alguém que nos admira. Por mais que a gente não perceba, tem alguém que nos admira, nos segue. Às vezes a gente não percebe, mas aquela pessoa nos admira e nos segue. Faz tudo o que nós fazemos, tudo o que nós damos de exemplo. E às vezes a gente não percebe. Às vezes é um filho, às vezes é um amigo do trabalho. Isso é uma verdade absoluta. Passem a prestar atenção. Então nós temos sempre alguém, às vezes um grupo de pessoas que acaba nos tirando como exemplo. Então nós precisamos estar preocupados com esse exemplo, com essa nossa conduta, né, para com aqueles que estão ao nosso redor. É claro que a gente não precisa ficar paranoico, né, ao ponto de, peraí, vou ficar com medo de tomar determinada atitude, de fazer algo. Alguém vai me ver, poxa, eu vou tomar um copo de cerveja aqui numa festa, as pessoas vão me ver, vão falar o que de eu estar tomando um copo de cerveja. Vamos com muito cuidado com isso também. A gente deve ser exemplo nesse sentido. Vou para uma festa, vou beber até cair, né? Eu vou lá, vou confraternizar com os meus amigos, a gente vai conversar e eu tomar um copo de cerveja. Será que isso faz mal? Né? Aqui ninguém está fazendo nenhuma apologia ao álcool, tá? Que não me entendam mal, mas eu estou querendo dar o exemplo, fazer uma analogia com os exemplos que devemos dar. É muito difícil, às vezes, com uma criança, né, a gente vê, né, às vezes, algum pai bebendo, né, até cair, e aquele filho está lá rindo, mas que exemplo está sendo dado? Né? Ou o exemplo de nós estarmos dirigindo no trânsito, né? Estamos passando o sinal vermelho, andando pelo acostamento, desrespeitando as leis, né? Que exemplos estamos dando para essas pessoas que nos cercam, que nos tiram como exemplo? Então é esse cuidado que temos que ter com a nossa conduta, porque é uma responsabilidade nossa com a nossa conduta, com o nosso aprimoramento individual, mas também com aqueles que nos cercam, tá? Realmente essa apresentação aqui hoje não está colaborando. E hoje, né, a questão muito de ter, né? O ter é mais importante do que ser. Né? A gente precisa pensar mais nisso, em ser. Sermos honestos, sermos justos, dignos de confiança, do que ter. Ter 10 televisões em casa, ter 3 carros, ter várias roupas, ter várias casas, ter muito dinheiro, é o ter. Né? A gente precisa se preocupar também com isso. Né? Nessa era digital toda que a gente vive hoje em dia, né? A gente vê muito isso, né? O parecer ter, né? A ostentação, né? Muito mais do que ser realmente. O ser, muitas das vezes, é silencioso, né? É quieto, a gente é do nosso íntimo, é como nós, é a nossa conduta, é como nós conduzimos a nossa vida. Né? E aí eu trago aqui uma reflexão do Mário Sérgio Cortella, né, que é um grande filósofo, acho que todos conhecem, teólogo, professor, né? E ele diz o seguinte, né, principalmente uma coisa sobre a ética, né? Porque muitos confundem
a ética com a moral, né? E aí aqui é um esclarecimento muito interessante, que é justamente disso que eu estou falando, da nossa conduta, né? E o que ele diz, né? Ele diz o seguinte: ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida, que é o quero, devo e posso, né? Essas 3 questõezinhas aqui estão bem interligadas, né? Quero, devo e posso, né? Hoje está difícil. Deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui para ver se... Enquanto isso, a gente toma uma água. Mas enfim, dentro dessas 3 questões, a gente precisa refletir, né? Entre o que eu quero, devo e posso, né? Então, dentro dessas 3 questões, né, quero, devo e posso, a gente deve pensar o seguinte, né? Nem tudo que eu quero, eu posso, né? Nem tudo que eu quero, eu posso, correto? Nem tudo que eu posso, eu devo, né? E nem tudo que eu devo, eu quero, né? Eu devo fazer algo, mas eu não quero, né? Então, a gente está sempre nesse conflito. Essas 3 vertentes aqui, quero, devo e posso, estão sempre em conflito, né? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve fazer. Quando a gente consegue aliar essas coisas, aquilo que eu posso e eu devo fazer, é o perfeito, é o ideal, né? Então, mas muitas das vezes isso é difícil, né? E uma dessas contribuições do Portela, nessa comparação com a moral, né, é quando ele faz essa diferenciação entre o que é ética e o que é moral, né? A ética é o conjunto de princípios e valores de uma pessoa que serve para orientar as suas condutas, né? Então, a ética é aquilo que eu tenho como valores. É aquilo que eu construo ao longo da minha vida, é aquilo que eu recebo dos meus pais, da minha família, do meu ambiente onde eu convivo, e eu tenho esse conjunto de princípios, né? Como meus, como valores para a minha vida, né? E já a moral é a prática disso. Então a gente não pode ter essa confusão, né, entre a ética e a moral. A ética são esses valores, esses princípios que eu tenho. E a moral é praticar tudo isso que eu tenho como valores, né? Muitos, né, pensam, tem coisas que dão uma escapadinha, né? É só um desviozinho, é só um sinal vermelho que eu atravessei. Mas ele sempre faz aquilo. E aquilo para ele é normal. Dentro dos valores que ele constrói para a sua vida, ultrapassar os limites, como avançar um sinal vermelho, para ele aquilo está tudo bem. Só que uma vez é o sinal vermelho, a outra é fazer um desvio de dinheiro, a outra é no trabalho fazer um desvio de algum material de escritório, como levar um lápis, caneta, um maço de papel para casa, né? É só um maço de papel, a empresa tem tanto, né? Mas de alguma forma a gente está lesando a um proprietário daquilo, né? Mas dentro dos valores construídos daquele indivíduo, aquilo para
ele é normal. Né? Então, ética e moral não é a mesma coisa, como muitos pensam e interpretam, mas estão conectadas sempre. Né? Porque é como eu procedo, né? A minha moral, e são meus valores que eu, né, tenho. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Ética é o princípio e a moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético: não pegar o que não me pertence. Meu comportamento moral é se eu roubo ou não. Né? Muitos, né, tem um dito popular que diz assim, né, a ocasião faz o ladrão. Né? Então, infelizmente, né, para muitos isso é uma verdade. Mas está certo isso? Se eu vejo algo perdido, né, em qualquer lugar, um chinelo, um sapato, uma carteira, né, eu pego, achado não é roubado. Né? Também tem esse outro dia, será que é assim que devemos proceder? Será que não é mais justo a gente tentar encontrar o dono daquele que perdeu? Né? E aí Paulo, né, diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, podemos fazer de tudo, mas nem tudo nos é bom. Podemos até imitar, mas precisamos saber o que convém imitar. Né? Porque a nossa convivência aqui na Terra, muitas vezes é de imitar o próximo. Como eu falei, nós aqui, se cada um aqui pensar um pouquinho, nós temos os nossos ídolos, nós temos aqueles nossos modelos, né? Seja o nosso pai, seja o avô, a avó, a mãe, ou seja, uma celebridade. Cada um de nós aqui tem uma pessoa que a gente admira e procura seguir os passos daquela pessoa. A gente tem que tomar esse cuidado, quem a gente está seguindo, né? E aí eu tenho uma historinha aqui que é bastante interessante, né? Ela é de Monteiro Lobato, que diz sobre aquele que tem que proceder imitando os outros, seguindo sempre o caminho dos outros. E vamos ver o que diz nessa fábulazinha aqui. Os dois burrinhos, né? Um estava com uma carga de açúcar, o outro com uma carga de esponja. Tá? E eles vinham pelo caminho, conversando ali, dialogando, né? Trocando informações. E aí o primeiro dizia assim: caminhamos com cuidado, porque a estrada é perigosa. E aí o outro redarguiu o seguinte: onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. Ou seja, esse segue a trilha. Tá? Vamos seguir o caminho que outros já passaram aqui. Nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. O outro burrinho falou. Que burrice! Eu sei viver, gabo-me disso. E minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Continuou a filosofar o primeiro burrinho. E nisso, né, eles continuaram caminhando e alcançaram um riacho, né, um rio, onde nesse rio a ponte tinha caído. Né? E agora é passar naval, trecho raso do rio onde pode transitar a pé ou a cavalo. Né? Quem já não viu, né, aquele assoreamento, né, onde o rio fica, né, ali um pouquinho mais raso, e o nome disso é val. Né? Então, a ideia era passar a volta. O burro de açúcar meteu-se na correnteza e como a carga ia dissolvendo ao contato com a água, conseguiu sem dificuldades pôr pé na margem seguinte. O burrinho foi passando, a água ia levando o açúcar, ia ficando mais leve, ele
ele conseguiu atravessar, né? O burro da esponja, fiel às suas ideias, pensou consigo: se ele passou, passarei também. E lançou-se ao rio. Mas sua carne, em vez de esvaziar-se como a do primeiro, cresceu de peso a tal ponto que o pobre tolo foi ao fundo, né? A esponja que ele carregava começou a absorver a água. E aí aquilo foi pesando, né? Fazendo com que ele afundasse, né? Bem dizia eu, não basta querer imitar, é preciso poder imitar, comentou outro burro. Então, temos que ter esse cuidado, porque às vezes nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Está certo que a gente pode imitar, mas temos que tomar esse cuidado a quem estamos imitando, porque pode ser que não seja bom para nós, tá? E daí a gente tira essa lição, né? Não temos aqui a pretensão, né, de ditarmos normas e condutas, tampouco julgarmos o comportamento alheio e muito menos dizer o que é certo ou errado. Não precisamos pensar muito para chegarmos à conclusão de que muitos de nós somos influenciáveis e também vivemos momentos difíceis em virtude de não termos discernimento necessário para escolher entre o que é passageiro e o que é duradouro. Ainda estamos nesse aprendizado, né, gente? A gente ainda não tem muito essa noção, somos muito imediatistas. A gente muitas vezes quer o agora, quer as coisas às vezes mais fáceis, né? E a gente não tem essa noção do duradouro, porque somos espíritos imortais. Essa não é a nossa única encarnação aqui. Já viemos de várias reencarnações. Essa aqui é mais uma. E através dessa mais uma é que nós vamos melhorando cada vez mais, né? Eu costumo dizer também o seguinte: esse período aqui na Terra, né, é como se fosse um filtro, onde a água passa, né? Como é que é o processo de filtragem da água? A água passa por um filtro, né, para que ela saia limpa do outro lado. E esse processo nosso de reencarnação é justamente isso. Nós reencarnamos, passamos por esse filtro, que é essa oportunidade que temos aqui agora, e saímos do outro lado um pouquinho melhor, não é totalmente limpos, e aí desencarnamos, e aí retornamos aqui. E esse processo, ele é longo, não é uma coisa rápida. Por isso temos muito a aprender. Precisamos entender isso, desses valores, né, dessas escolhas, desse discernimento, para que possamos entender que a coisa é longa, tá? Não é um processo imediato, né? Muitas vezes, ao chegarmos a essa conclusão, o nosso burro, né, já afundou, ou já estamos com uma dificuldade enorme para sairmos do buraco que nós mesmos cavamos, né? Muitas vezes isso acontece, né? A gente se mete numa confusão, né? Cria essas dificuldades, nós mesmos criamos essas dificuldades, em que a gente se coloca numa determinada posição e depois é difícil voltar, tá? E aí, né, para não chegarmos a este ponto, temos recursos em nós mesmos a serem usados, que são os atributos do espírito imortal que somos: pensamento e vontade. Então, o nosso pensamento, ele é poderoso, tá? Precisamos sempre estarmos com as nossas mentes, os nossos pensamentos, com coisas boas, né? Para que a gente possa transformar esse pensamento em ações, que é o que? É a vontade. É a vontade de sair daquela situação, é a vontade de sermos melhores, é a vontade de permanecermos no caminho digno, no caminho reto, né? Seguindo bons exemplos.
E isso tudo é o quê? É a vontade. Só que também temos que ter os pensamentos, porque os pensamentos nos trazem bons fluidos ao nosso redor, né? Faz com que a nossa psicosfera, né, ela fique com boas energias, e com isso nós atraímos bons espíritos ao nosso redor, e aí isso nos facilita a nossa caminhada, porque se estivermos com pensamentos, né, ruins, pensamentos inferiores, só espíritos, né, irmãozinhos inferiores vão acabar nos cercando, nos influenciando para cometer o mal, né, para fazermos coisas que não deveríamos, e aí nos colocam numa situação em que se torna difícil sairmos de lá. Então, nosso pensamento é poderoso, gente. Devemos estar sempre com bons pensamentos, né, para que a gente crie sempre uma boa psicosfera ao nosso redor, tá? Nós, seres humanos, né, com tendência a fazer as coisas com limitação, né? E aí a gente vê aqui um exemplo, né, apenas para a gente ilustrar um pouquinho, né, como é interessante, né? Assim sendo, né, nem sempre escolhemos como modelo aquilo que pode nos proporcionar o melhor, embora façamos pensando que sim. A gente, às vezes, com boa intenção faz isso, né? Isso vai ser bom para mim, vou fazer também. Outro dia eu estava vendo até sobre o exemplo de repassar mensagens, né, de WhatsApp. Uma senhora que tudo que ela recebia, ela repassava, tudo que ela recebia, repassava. E aí foram perguntar para ela, mas eu achava que era bom, eu recebi uma receita aqui que falava que era bom para o fígado, eu passava para todos os meus amigos e amigas, mas ela não tinha nenhuma base científica daquilo, né? E a gente hoje tem que tomar muito cuidado com essas mensagens que a gente está passando, né? Para nós que utilizamos muito aí, né, os meios digitais, né, a gente tem que tomar cuidado, porque podemos estar distribuindo, né, coisas ruins para prejudicar as pessoas, né, prejudicar a saúde das pessoas, prejudicar a vida das pessoas socialmente, às vezes profissionalmente. Isso é um perigo, gente. Então a gente, quando recebe alguma mensagem, e aí eu falo não só uma mensagem digitalmente falando, mas uma mensagem de uma outra pessoa. Uma outra pessoa vem e conta para você, e aí você conta para outra, ou conta, ou, né? Como diz, né? Quem conta um conto, quem conta um conto, aumenta um ponto. Obrigado. Né? A gente sempre tem essa tendência, aumenta um pouquinho. Então a pessoa contou, deixa lá. Cada um acaba contando a sua versão, essa é a verdade. E aí aumenta, distorce, né? E às vezes eu não tenho certeza daquilo que aquela pessoa me falou. Eu não tenho certeza, não tenho embasamento nenhum técnico, não tenho embasamento nenhum da veracidade daquilo para poder passar adiante. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas pessoas hoje têm passado deliberadamente sem ter conhecimento, sem checar o conteúdo daquilo que está passando. Tá? Também são bons exemplos, né? Uma mãe dando exemplo para a filha, né? Isso é muito importante para nós que somos pais, avós, tios, ou que temos jovens e crianças ao nosso redor, né? O quanto nós estamos passando para eles, né, os bons exemplos. Eu costumava dizer, e sempre disse isso para os meus filhos, né, hoje eles já são adultos, quando eles eram crianças, eu e a minha esposa, a gente falava assim, nós somos espelhos dos filhos, né? E é justamente isso. Muito daquilo que nossos filhos têm hoje é daquilo que nós passamos para eles. Eles tiraram, né, como espelhos de nós. Eles absorveram da nossa conduta como pais. Isso é uma grande verdade.
Por isso temos que ter cuidado, né? Principalmente os pais, porque somos espelhos para os nossos filhos, sobrinhos, netos, etc. Né? No livro dos Espíritos, né, na questão 625, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores. Eu já falei isso aqui, eu gosto sempre de trazer esse texto aqui, porque isso é muito interessante. Isso vale muito a pena para todos nós. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam. Qual será a resposta? Jesus. Né? Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. A gente consegue seguir todos os passos de Jesus? Não, né? Mas nós estamos no caminho, né? Porque se nós tentarmos seguir tudo aquilo que Jesus nos trouxe, né, como exemplos, a gente vai ficar maluco. A gente ainda não está no estágio evolutivo de conseguir proceder com Jesus, mas nós devemos tentar. Isso devemos, porque como tentar, né, seguir esse modelo significa isso. Né? E aos poucos a gente vai melhorando. Pode ser que das 50 mil coisas que Jesus fez durante a sua passagem, a gente consiga fazer uma, duas. Já é uma evolução, e depois na próxima reencarnação a gente faz mais um pouco, e faz mais um pouco, e assim vai. E assim que caminha a evolução, né? A evolução nossa, né, individual, a nossa evolução coletiva, a nossa evolução do planeta. Né? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Esse é comentário. E aí vem o que eu sempre digo, né? Qual é o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida? Então, qual é o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida? E resistir aos arrastamentos do mal. A gente não pode deixar de considerar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Né? Isso aqui ainda não é um mundo ditoso, totalmente feliz. Nós ainda estamos muito influenciáveis pelo mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Porque se a gente deixar, a gente é arrastado pelo mal. Por isso que a gente precisa ter bons pensamentos, bom comportamento, para que a gente sempre consiga seguir o caminho do bem. Né? E aí, a resposta dos Espíritos é a seguinte: um sábio da antiguidade já vou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecendo, né, a nós mesmos, através do nosso conhecimento, através da nossa reforma íntima, através da nossa conduta, né? Através da ética, desses valores que temos, é como nós vamos nos conhecer, é como nós vamos proceder, nossa moral, é como nós vamos pôr em prática essa ética, né? E é através do nosso conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E aí então Kardec questiona de novo, né, lá na questão 919A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Será que é fácil? Será que basta a gente, um estalar de dedos, a gente vai conseguir isso? Não. É difícil, a caminhada é longa. Né? E aí tem uma resposta, né, de Santo Agostinho que é:
fantástico, eu já disse isso aqui uma vez e volto a repetir, eu gosto sempre de trazer esse texto aqui, né? Porque ele é para a vida inteira, tá? Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tiver motivo para mim se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha esse proceder todos os dias. Antes de se deitar, ele fazia uma reflexão daquilo que foi o dia dele, aquilo que ele procedeu mal, aquilo que ele procedeu bem, né? Fazer um balanço, para que no próximo dia ele tentasse eliminar tudo aquilo que ele não fez corretamente e pudesse então melhorar-se cada dia mais, e tudo aquilo que ele fez de bem, de bom, que ele continuasse a praticar e a colocar no seu dia a dia. Então isso é uma reflexão diária nossa, né? Muitas das vezes, principalmente hoje em dia, em que nós estamos inseridos no mundo de muitas informações, onde nós recebemos informações de tudo quanto é lado, né? Às vezes chegamos em casa cansados, né? Muito mal dá tempo de fazer um lanche, de jantar, a gente já quer deitar na cama e dormir, né? Mas é importante que antes de dormir, a gente tente fazer essa reflexão, tá? Por alguns minutos que seja, vale a pena a gente encostar a cabeça no travesseiro e dar uma refletida. Faz uma reflexão breve. Será que eu procedi bem com o meu irmão? Será que naquele momento que eu passei na rua, aquele irmão me estendeu a mão e eu virei as costas, será que isso foi legal? Será que eu não poderia ter ajudado? Né? Será que quando eu ajudei aquela outra pessoa necessitada, foi bom? Sim, foi bom. Amanhã eu vou fazer de novo. Então são essas coisas que a gente precisa refletir. E daí a gente vai cada vez mais melhorando, né? E é assim que a gente vai criando, né, essa nossa reforma íntima, esse nosso bem proceder. Lá no Livro dos Espíritos ainda, né, na questão 872, diz o seguinte, né? Eu trouxe esse trechinho aqui, que faz parte do capítulo 10 ainda, né, da Lei de Liberdade, que é um trecho bastante interessante. E como eu falei lá no início da palestra, né, eu estou trazendo aqui algumas questões, estou trazendo para você ver aqui alguns pontos de reflexão, né? É interessante que vocês leiam não só o trecho do livro, né, não só o capítulo do livro, mas o livro como um todo, né? A gente deve ler sempre, deve estudar sempre. E do que a gente está trazendo hoje aqui, que é especificamente o capítulo 10, né, é bastante interessante, né? E aí diz o seguinte lá, isso aqui é só um trecho da questão, né, 872, que diz o seguinte: desprendido da matéria no estado da erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é isso, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação, não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las. Concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Essa nossa liberdade, né, o nosso livre-arbítrio, né, está lá nesse momento, principalmente, quando, antes de encarnarmos, nós temos a oportunidade de traçarmos, como eu falei anteriormente, o nosso plano reencarnatório, aquilo que vamos cumprir aqui na Terra, né? Não em todos os detalhes, mas principalmente uma linha mestre em que vamos ter que proceder aqui na Terra, né? O período mais ou menos de quanto tempo vamos estar aqui reencarnados, né?
Então, esse plano consiste, dependendo, claro, da nossa evolução, em muitos desses planos em que traçamos, nós somos auxiliados pelos espíritos que nos assistem, para que nós consigamos traçar um plano em que nós vamos reencarnar e conseguir cumprir. Porque muitas vezes nós vamos lá no nosso plano reencarnatório e colocamos, eu quero passar por determinada prova. E aí o espírito que é nosso auxiliar lá, né, o nosso mentor, ele vai virar, não faz isso, irmão. Você não vai conseguir cumprir. Tá? Ele está lá para puxar a gente para a realidade também. Né? E em outros ele sugere, coloca isso aqui, que você vai conseguir cumprir. E aí a gente traça esse plano. Só que quando nós reencarnamos, nós temos toda a influência terrestre, né? Que nos tende a arrastar a não cumprir nada daquilo que a gente se comprometeu. Né? Então a Terra aqui é muito isso. Ela tende a nos tirar do caminho. Por isso que nós precisamos estar com bons pensamentos, né? Uma boa conduta, para que a gente seja muito bem incluído. Cada um de nós aqui, todos, sem exceção, temos um anjo, né? Que é um anjo de guarda, que ele nos auxilia sempre na nossa caminhada. Através das nossas preces, é como nós fazemos esse contato com o nosso anjo da guarda. Né? Então, por isso que diz aqui, né? Invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Dentre eles, dos bons espíritos, principalmente está esse espírito, que é o nosso espírito protetor, que é o nosso anjo de guarda. Quando nós fazemos uma prece, esse é o nosso principal defensor, é o nosso principal veículo, né, digamos assim, de comunicação com Deus, para que nós possamos ser atendidos em nossas preces. Temos que encontrar em nós as normas de conduta necessárias ao nosso convívio com o próximo, onde essa liberdade é cerceada pela questão da conveniência e da oportunidade. Apresenta aí a justificativa perene, isso aqui eu já falei. E tem uma coisa interessante, eu não sei se vocês já viram aqui, que é o seguinte, né, já ouviram falar sobre esse texto de Sócrates, que fala das 3 peneiras. Isso tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, né, sobre aquela questão de receber uma mensagem e passar adiante. Né? Que são as 3 peneiras, né, que é a verdade, bondade e necessidade. Verdade, bondade e necessidade. Quando você recebe alguma mensagem, é verdade? Se não é, não repasse. Beleza, é verdade? É verdade. Qual a necessidade? O que isso vai beneficiar? Qual a bondade nisso de eu passar adiante aquela mensagem? Né? É a bondade. A gente tem que verificar a bondade naquilo, em retransmitir aquela mensagem. E a outra é verificar a necessidade. Para que eu tenho que passar aquela mensagem? Só porque eu recebi de outra pessoa? Aí eu tenho que espalhar a mensagem para todo mundo? Tá? Então a gente tem que sempre pensar nisso. Né? Isso seja, né, em todos os aspectos. Né? Sempre pensar nisso. Verdade, bondade e necessidade. Tá? Em relação ao processo de desenvolvimento do espírito encarnado, é na juventude que ampliamos a nossa autonomia, a nossa possibilidade de exercer a vontade. Entretanto, ao mesmo tempo, nesse período nos vemos no processo de construção do nosso juízo, mas se trata, sim, da questão de nos sabermos capazes de algo, mas que ainda assim ele não deve ser feito, um passo marcante da conquista da maturidade. Essa preocupação que nós temos que ter, todos que são mais jovens e aqueles que já são um pouco mais velhos, né? Os mais jovens principalmente com essa conduta, porque nesse período, né, de transição entre, né, o adolescente para o adulto, há período de conflito principalmente, né, porque está ali se moldando aquele adulto. Né? Tudo isso que eu falei aqui hoje, isso para aquele jovem, ou os jovens que estão aqui, é muito conflituoso. Né? Então isso tudo está sendo moldado,
toda a construção, né, dos seus valores, né, para que depois ele construa para si, né, porque até então ele adquire muito dos seus pais, ou dos seus tios, dos seus avós, né, porque ele está sendo conduzido como criança, como adolescente, pelos pais, né, ou pelos aqueles que os criam, né. Então aí, né, os jovens eles estão se moldando, e aí começa a se moldar também com a sociedade, com os amigos, e aí há o papel dos pais, avós e tios, né, que são a orientação, né, porque muitas das vezes nós entramos em conflitos, né, nós que já somos mais velhos, nós entramos em conflitos com esses jovens, né, aquilo que nós já temos experiência, aquilo que nós já temos adquirido ao longo da nossa vida, para conseguir passar para aquele jovem. O jovem, às vezes, né, está num período ali, como eu falei, de conflito, de rebeldia, e muitas das vezes não aceita, né, o conselho de uma pessoa mais velha. Ultimamente, né, principalmente, né, tem uma geração aí, dita, né, a geração 2000, que são jovens que estão aí em torno de 20 a 30 anos, 25 a 30 anos, são jovens bastante ansiosos pelo atuar, pelo querer, pelo exercer a sua ação na sociedade, né? Então, a gente tem que, né, aqueles que são mais velhos, tem que ajudar essas gerações, né? E aí estão vindo outras gerações mais novas aí atrás com muito conhecimento. Quem aqui não tem um jovenzinho aí mais novo em casa que já vê que ele é totalmente diferente, já vem com uma evolução lá em cima, tá? Bom, vou dar uma passada aqui, né, só para a gente encerrar, tá? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara, lhe fizesse, né? Eu fazer ao próximo aquilo que eu desejava, que eu desejo que o próximo faça comigo, né? Então isso é muito interessante, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, no item 3, seres perfeitos. Tá? Agradeço a todos, espero que a noite de hoje, tudo aquilo que eu trouxe aqui para vocês seja de bom proveito, que a gente possa sair daqui com muita curiosidade, de aprender um pouco mais, né, que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Bom? Uma boa noite a todos. Boa noite.